Álvaro Beleza prevê o regresso de Passos Coelho num dia de nevoeiro. Ana Gomes aborda a necessidade de uma reforma na Justiça. Francisco Mendes da Silva fala das confusões e da ida de Lula ao Parlamento. São os comentadores, com Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos de Almeida, e ainda vamos discutir a liberdade em tempos de guerra. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma emissão dos comentadores. Vamos começar com Nunca tivemos tão entusiasmados, não foi? Exato, o primeiro tema é muito bom. É o regresso do desejado, o Dom Sebastião da direita, o regresso de Passos Coelho. Aqui comentado por um homem do PS, Álvaro Beleza, fizeram-lhe essa pergunta num programa onde ele faz comentário. Vamos ouvir o que Álvaro Beleza... No caso do Álvaro Beleza é mesmo importante sublinhar que é um homem do PS, porque a gente não dá por isso, não é? Sim, eu quis explicar isso antes que as pessoas se confundissem. Mas vamos então ouvir o que Álvaro Beleza tem a dizer sobre a possibilidade de Passos Coelho voltar à vida política ativa e, sobretudo, voltar a ter um papel na liderança do PSD ou como candidato a primeiro-ministro, como se isso existisse, aliás, mas enfim. Vamos ver o que é que Álvaro Beleza tem a dizer sobre este assunto. É evidente que quem fala da maneira que ele falou, e sendo jovem como ele é, não é? Isto é olhar de médico, não é? E de mais velho, é evidente que ele tem futuro político e eu acho que ele teve aqui duas características. Tem uma característica que é rara na política, que é saiu bem, soube sair. Tem outra que também é muito importante, sabe gerir bem o silêncio. Mais importante do que está sempre a falar é às vezes estar calado e saber estar calado. Mas aquele jantar foi o momento em que Pedro Passos Coelho disse já chega de silêncio, vou começar a revelar algo mais? Ele tem falado esporadicamente noutras ocasiões. Sim, mas só agora é que foi interpretado desta maneira, como regresso à vida política ativa. A questão é que estava lá o Presidente da República, que também apadrinhou muito este grupo de jovens desde há 10 anos e, portanto, é natural que isto tenha tido outra repercussão. E depois estavam lá vários dirigentes políticos, ex-ministros, principalmente do PSD e do CDS, não é? Eu acho que era o único socialista, pensei que liberal. Socialista liberal, tranquilo. Mas eu acho que é evidente que ele, jovem, ainda é muito jovem, e a medicina também faz milagres. Hoje nós vivemos mais anos e melhor. E tem, independentemente de se concordar ou não, eu nunca votei nele e provavelmente não votarei, mas acho que ele tem uma postura de integridade, uma postura moral que é assinalável. E depois tem um pensamento próprio e também uma coisa que eu uma vez disse, eu acho que fala-se muito no Chega e no problema do Chega. Quando a direita tiver um líder carismático, o Chega deixa de ser problema, como já teve no passado. E o Pedro é carismático e, portanto, ele é verdadeiramente o líder da direita portuguesa. Ora bem, sobre este momento assunto, pareceu-me aqui que ele dividia o raciocínio em 4 partes, não é? Primeira parte. Curiosidade. Primeira parte. Pedro Passos Coelho saiu bem. Bem, eu não acho que tenha saído assim tão bem como isso, porque como não conseguiu ir para o governo, apesar de ter ficado frente nas eleições, mas dada a constituição daquilo que depois veio a chamar-se a geringonça, não conseguiu ser primeiro-ministro e fez, digamos, umas verdadeiras fitas sobre esse assunto que não foram assim tão bonitas como isso, depois de ter perdido, digamos, a capacidade política de ser primeiro-ministro, porque ele perdeu essa capacidade política. E isso é uma derrota, portanto, não, apesar de ter ficado à frente nas eleições. Depois a gestão do silêncio, sim senhor, é totalmente verdade, ele faz isso de uma forma inteligente. O ser tranquilo, não faço a mínima ideia. O ser íntegro, eu só esperaria que isso fosse uma coisa banal na vida política portuguesa e, portanto, acho que ele cumpre, de facto, aquilo que é expectável desse ponto de vista. Aqui o ponto mais interessante é se Passos Coelho vem, o Chega acaba. Isto é uma coisa de tomar o desejo pela realidade mais uma vez, porque a verdade é que o Chega foi alimentado, inclusive pelo próprio Passos Coelho, embora de uma forma indireta, quando andou um bocadinho ao colo com o André Ventura em Loures. Andou com o André Ventura ao colo, não foi o André Ventura que andou com ele ao colo. Sim. Embora o André Ventura também tenha apoiado Passos Coelho já várias vezes, já disse que era do seu agrado o regresso de Passos Coelho à política.
E, portanto, digamos, há aqui uma crise na direita, de facto, há muita divisão e perda de força política na direita e realmente há, há uma incapacidade das lideranças atuais da direita de serem suficientemente agregadoras para conseguirem, de facto, assustar o governo. E estão aqui a ver em Passos Coelho uma solução que terá os seus méritos para quem achou que o tempo da Troika foi maravilhoso, mas e se calhar há parte do país que pensa isso, mas que creio que não será a solução de fundo que a direita precisa neste momento. E ainda bem, porque, por mim, enquanto estiverem fraquinhos, melhor. Nuno. Bom, eu acho que aquilo que mais me tocou na argumentação do Álvaro Beleza, que com o Sérgio Sousa Pinto eu tenho bastante dificuldade em retirá-los do PSD, não é? Os elogios ditirâmbicos que fazem ao Passos Coelho, é a ideia que a medicina opera verdadeiros milagres. Foi a parte que eu achei mais interessante. Porque faz 10 anos que se realizaram a 2 de março as manifestações do que se lixa Troika, a segunda grande vaga de manifestações, onde mais de 1 milhão de pessoas saíram à rua contra esse governo maravilhoso do Passos Coelho e contra a política da Troika. E, de facto, o que é interessante nesta saga do Passos vai, não vai, é, por um lado, a concepção política subjacente e, por outro lado, a concepção jornalística. Quer dizer, eu acho que o jornalismo de política, muitas vezes, no nosso país, atinge o grau zero. Quando o Expresso tinha como grande manchete o tabu de Cavaco, portanto, uma coisa psicológica, estavam dentro da cabeça do Cavaco a escutar se ele se recandidatava ou não recandidatava à presidência. Isso para mim é um grau zero de jornalismo, porque o jornalismo faz em política ou outro sítio qualquer, vendo quais são as aspirações, quais são os desejos, quais são as realidades sociais e quais são as respostas políticas. E nisto esgotamos de vem a personalidade A ou vem a personalidade B. A segunda questão é nós nunca analisamos, e daí a necessidade da medicina fazer este suave milagre, nunca analisamos o legado de Passos Coelho. Se há uma coisa que é durável do ponto de vista eleitoral, que se provou nas últimas eleições, é o rechaçar por parte dos reformados, dos trabalhadores, da direita, isto é, as sondagens andaram a colocar Rui Rio muito próximo de António Costa e, na realidade, as pessoas tiveram um verdadeiro receio do regresso à Troika. Não quer dizer que o governo do Partido Socialista não faça políticas, neste momento, muito parecidas com as políticas da Troika, de distribuição de rendimentos para os mais ricos, mas a realidade é que, do ponto de vista político, o regresso de Passos Coelho me parece uma coisa bastante complicada. Bastante complicada, não é que não se vá dar, mas bastante complicada, porque é um regresso a uma política que, de facto, destruiu e atrasou este país. Há aqui uma coisa que é interessante, que não está neste depoimento. O Álvaro Beleza, antes de dizer isto que ouvimos, referiu que nesta iniciativa em que Passos Coelho teve, e teve também o Presidente da República, estavam não sei quantos elementos da sedes que ele dirige. E isto é interessante porquê? Porque quando o Miguel Relvas a brincar diz é um PS liberal, tranquilo, ele utiliza a palavra PS liberal, tranquilo. São as 3 palavras que ele usa para adjetivar o perfil político de Álvaro Beleza. E isto tem muito a ver com instituições como a SEDES, que foi criada, aliás, no tempo do marcelismo, pelo João Salgueiro. É, digamos, de facto, o velho regime a organizar-se para poder chegar ao poder político. É o centrão da nossa política, aquele centrão que neste momento tem um perfil liberal, dada a globalização, a entrada na União Europeia, etc., mas foi o centrão que levou Portugal para a CEE, que levou Portugal para a moeda única, que levou Portugal para situações que hoje em dia não consegue desembaraçar-se e que prejudicam a sua economia e o seu próprio desenvolvimento. Mas é, de facto, agora chamam-lhe think tanks, não é? Na altura, ainda, no tempo marcelismo, ainda não havia essa expressão cá em Portugal. Mas é um grupo, são grupos em que se formam pessoas que depois vão para as academias, para os partidos políticos, para os grupos de influência e para a própria comunicação social, e que pensam todos mais ou menos da mesma maneira, porque são ensinados todos mais ou menos pela mesma cartilha, e depois são tranquilos
como o Miguel Alves disse. E daí Que é a tranquilidade dos interesses. Muito bem, vamos mudar de assunto. Quem não é nada tranquila normalmente é a Ana Gomes, está sempre a barafustar. Desta vez barafusta com a liberalização excessiva do governo PS, ou as políticas liberais excessivas do governo PS, e dá um exemplo, deu vários ao longo desta intervenção, mas o que eu escolhi, que achei que era pertinente, entre outras possibilidades, é, digamos, as políticas neoliberais na própria justiça e na gestão da justiça. A justiça é outra área onde aquilo que eu dizia de o Estado se retirar e ter assumido uma lógica neoliberal é particularmente perverso. Ainda por cima não podem dizer que não há dinheiro, até porque há dinheiro. Há muito dinheiro para as reformas na justiça, designadamente dinheiro europeu. Há falta de vontade e falta de capacidade. E é por isso que nós temos ainda esta semana a escandaleira de saber que estamos a um ano de ver, por exemplo, muitas das acusações de Sócrates prescrever. Porque uma lei não foi regulamentada. Não foi porquê? Eu tenho que pensar que se calhar não é só por falha, é por desígnio, não é por acaso. Porque é intolerável que isto se esteja a passar neste momento, e não é só em relação a Sócrates, é em relação, por exemplo, aos acusados, aos que deviam ser julgados pelo escândalo Espírito Santo e outros grandes escândalos financeiros que gravemente afetaram o país. E que também estão, justamente, desde que tenham muito dinheiro para continuarem no esquema dos recursos sobre recursos sobre recursos, vão trabalhar para a prescrição. E não é de agora. Eu já vi isto nos submarinos. E com, exatamente, também envolvia BES, envolvia muita gente que tem esse tipo de meios e tem um sistema que o facilita. E que o PS não intervenha nisto aqui é absolutamente intolerável. E é intolerável que, por exemplo, os tribunais, ainda hoje ou ontem houve notícias de uma operária que foi afetada nos seus pulmões e que tem uma pensão de 200 euros para sobreviver, que os tribunais não lhe tenham dado razão, façam uma grande companhia onde ela a trabalhar comprometeu gravemente a sua saúde. Já nem falo de escândalos e da falta de coragem de agentes da justiça, quando, por exemplo, funcionários de clubes de futebol são condenados e os clubes de futebol para quem eles trabalham e que cometem os crimes não são sequer chamados ao tribunal. Ora bem, há aqui vários exemplos daquilo que Ana Gomes considera serem problemas da justiça e que ela associa não a problemas de funcionamento da justiça, mas, digamos, a uma filosofia neoliberal, eu creio que é exatamente esta expressão que ela usa, que faz com que os próprios tribunais tenham ficado infectados com essa doença e interpretem leis e tenham atuações que não são razoáveis. E, por outro lado, fala de uma hipotética, ou suspeita que haja uma hipotética influência da política na própria gestão dos tribunais, no sentido de os conduzir de uma determinada maneira. Isto é curioso porque também, ao mesmo tempo que ela fez isto, 2 dias depois, José Sócrates, que é aqui referido por ela, faz um artigo no Diário Notícias para se defender das acusações em que o ponto principal é as prescrições que estão a ser, os adiamentos que estão a ser cometidos nos processos em que ele está envolvido, que já vai quase com 10 anos, ou vai com 10 anos, não é? São, pela lista dele, ele faz uma lista, caso a caso, de coisas que o próprio Ministério Público provoca e não de recursos que a defesa provoca. Ou seja, apontando aqui, digamos, um reverso da medalha do que Ana Gomes está a mostrar. Independentemente de quem tem razão, a verdade é que nós temos um problema com a justiça que é tão crónico, tão antigo e tão angustiante, que eu penso que, aliás, é um dos problemas estruturais mais graves do país, que se torna, de facto, incompreensível como é que ainda ninguém conseguiu minimamente resolver isto. As coisas demoram imenso tempo, as investigações começam todas muito tarde, os processos... Depois também há as tentativas de solução, depois tendem a retirar direitos de defesa às pessoas e garantias de equidade no papel da justiça, tentando
aumentar o poder do Ministério Público de uma forma irrazoável. E, portanto, é um verdadeiro molho de brócolos sem solução, para a qual parece que não há nenhuma cabeça que consiga resolver. E aqui a questão põe-se, de facto, se será um problema estrutural do ponto de vista de uma organização ou se é mesmo um problema ideológico que estamos aqui a enfrentar e, digamos, há uma condução da justiça que defende interesses suspeitos. Nuno. Pois eu acho que estão aqui misturados alhos com bugalhos. Portanto, em relação ao caso em concreto do ex-primeiro-ministro Sócrates... Sim, mas o exemplo podia-se dar aos clubes de futebol. Deixa-me agora dizer duas coisas. Só duas. Em relação ao caso do ex-primeiro-ministro Sócrates, dá-se o caso disto estar a demorar mais de 10 anos. Portanto, quer dizer, não se pode dizer que haja um prazo apressado de prescrição para libertar da acusação José Sócrates. E aquilo que se está a discutir é o chamado princípio do juiz natural. Daquilo que me lembro, sim. É a necessidade de qualquer é o ponto principal de Sócrates. Titular de um processo, seja o juiz de instrução, seja os outros, sejam sorteados. E aquilo que aconteceu foi que, embora haja uma lei neste sentido, a Justiça considera que ela não está regulamentada, quando aquilo que se prevê é um sorteio. E o que é que isso dava? Dava que o juiz Carlos Alexandre ficava sempre, normalmente, com o processo. Aliás, há suspeita que, num dos casos, foi preparado para ele continuar com o processo. E, portanto, há aqui uma garantia que não foi exercida. Eu acho que aqui o problema é muito grande, porque, assim, estes processos processos de corrupção, processos financeiros, são processos altamente complexos e, do meu ponto de vista, o Ministério Público tem atuado de uma forma incorreta ao fazer gigantescos processos. Portanto, em vez de facilitar, dividir as acusações e abrir certidões de investigação para cada coisa, que tornaria mais fácil provar ou não provar, mas julgar aquele caso, aquilo que acontece é que faz um processo tão grande que ele se torna praticamente impossível. E aquilo que nós verificamos muitas vezes é que nós temos um processo na comunicação social e depois temos um processo na justiça, sendo que o da justiça não consegue provar aquilo que diz o da comunicação social. Portanto, eu acho que aqui há uma necessidade... Mas isso é outro ponto do problema, não é? O Ministério Público. Diz. Isso é outro ponto do problema, não é? Porque aqui o ponto que ela levanta é se não há uma condição ideológica da justiça, não é? E eu começo a suspeitar que sim, porque de facto isso que tu estás a identificar e que levantaste e que são problemas que já têm 30 anos, não é? Os megaprocessos, a constituição de um tribunal especial em que depois as coisas vão parar sempre ao mesmo juiz, depois a introdução da lei que tentou fazer com que houvesse sorteios, mas depois, como não há regulamentação, os tribunais interpretam que aquilo não tem que cumprir. Tudo isso são coisas já muito antigas e não se mudam. Porquê? É de facto que passou muito tempo, passaram já muitos ministros da Justiça e isso nunca foi resolvido, não é? Eu uma vez perguntei a Maria João Morgado se é só em Portugal os poderosos, normalmente, os julgamentos nunca corriam, nunca chegavam ao fim. E ela disse-me que não era só em Portugal. De facto, que o poder é o poder e há essa dificuldade. Sim. Aliás, ela coloca uma coisa, uma outra coisa que eu acho que tem a ver com o poder, que é quando ela fala da operária, que é o parte que eu acho mais interessante da intervenção, em que ela diz a uma operária que tem uma doença pulmonar por causa de determinados líquidos que tem que manusear, e o tribunal conclui que trabalhar, a expressão é quase assim, trabalhar tem os seus riscos e, portanto, a empresa não tem nada a ver com o assunto. Aliás, uma das coisas que se alterou profundamente nos últimos 30 anos foi, de facto, a atitude dos tribunais de trabalho em relação à proteção dos trabalhadores. Claro que as leis também foram modificadas e que, digamos, hoje em dia a capacidade de defesa do lado do trabalho em relação ao patronato é cada vez menor, mesmo do ponto de vista meramente judicial, em relação ao que acontecia há 20 ou 30 anos, não é? Mas da própria atitude dos juízes, eu tive, por funções que tive nos jornais, muitas vezes acompanhar processos de Tribunal de Trabalho, muitas vezes do lado do patronato, aliás, mas vi, porque era diretor do jornal e portanto tinha que o representar, mas vi várias vezes atitudes de juízes de Tribunais de Trabalho em relação a trabalhadores que até são ofensivas. Ou seja, há uma agressividade como se o trabalhador estivesse ali à partida para vigarizar a empresa. Os efeitos da Troika é ter liquidado
o princípio de que a parte mais fraca deve ser defendida, não é? Sim. A partida no processo de trabalho, E, portanto, não é? E para facilitar despedimentos, para facilitar tudo isso, não é? E apanhei, de facto, 2 ou 3 juízes, também não quero generalizar, como é óbvio, mas apanhei 2 ou 3 casos em que a atitude inicial é logo, este tipo quer receber uma indemnização e não quer trabalhar. Assim, uma atitude deste género, digamos que hoje em dia a gente classifica de populista, está nos tribunais, não é? E isso é extremamente grave. Bom, vamos mudar... Não há PRR que altere uma justiça de classe. Vamos então alterar o andamento deste programa, já que é o que podemos fazer, e falar de outro assunto. Agora é o Francisco Mendes da Silva, que se refere a um dos temas da semana, que foi a possibilidade de Lula da Silva, na visita que fará de Estado a Portugal, por alturas do 25 de Abril, ir ou não discursar na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento. Vamos então ouvir o Francisco Mendes da Silva. Porque aquilo que se fez aqui é basicamente assumir... Eu à vontadinha. Não, assumir que o Presidente, que o Parlamento, que os deputados estão lá para fazer aquilo que o Governo diz e o Presidente diz. Ou seja, que o Parlamento é uma roda dentada de um sistema que tem como motor o Governo ou o Presidente da República, que é uma carreira Ou as de direções transmissão. partidárias, já agora, porque não é só um problema de quem está no Governo. Sim, já lá vou. É uma correia de transmissão. Isso num sistema parlamentar, não é assim que a coisa funciona. Eu acho que isto também serve, depois chegas ao ponto, olha, isto também serve para dar gás aos populistas, porque há um ambiente, de facto, de desconsideração da instituição parlamentar. Mas depois tu chegas ao ponto absolutamente caricato de ver um partido como o Chega, cujo programa é uma vertigem antiparlamentar, a defender o Parlamento. Quer dizer, o próprio PS coloca-se numa situação em que o Chega... Mas, respeito, o Chega que diz 100 deputados chega e já é demais... E sobretudo se forem do Chega. Que querem retirar poder ao Parlamento para aumentar o poder do Presidente da República, a defender o Parlamento. O que achas tu deste momentoso caso Lula da Silva falar no Parlamento no dia 25 de Abril? Eu acho que há 2 aspectos do caso, um importante e outro relativamente irrelevante, embora tenha que ver com as regras. A primeira que eu acho mais irrelevante sendo relevante, desculpa a contradição, é este caso que o Francisco Mendes da Silva está a colocar. De facto, o Ministro de Negócios Estrangeiros não tem direito de marcar qualquer sessão no Parlamento. O Parlamento é um órgão de soberania, quer dizer, aliás, acima do Governo, é que fiscaliza o Governo, não cabe ao Ministro de Negócios Estrangeiros marcar a programação do Parlamento como se fosse a sua casa. Portanto, isto é importante, mas eu acho que é menos revelador e, portanto, menos relevante. O que é que eu acho relevante? É as atitudes de determinados partidos em relação ao presidente eleito do Brasil. Não é? Há determinados partidos, como o Chega e a Iniciativa Liberal, que lhe sai o verniz. Quer dizer, começam a mostrar de facto qual é a sua ligação à democracia. Aliás, foi bastante notório, a seguir à vitória do Lula da Silva, os tweets dos dirigentes da Iniciativa Liberal passavam ao lado do assunto. A ideia era que Lula e Bolsonaro eram 2 males equivalentes. O Bolsonaro, no caso da Iniciativa Liberal, talvez fosse um bocadinho ditatorial, só um bocadinho, porque ele era um rapaz liberal e isso tem muito acolhimento no coração deles, e Lula da Silva era um bandido, um corrupto, etc., coisas que a justiça brasileira não veio provar e, pelo contrário, veio provar que houve um processo orientado para criminalizar Lula da Silva para fazer ganhar Bolsonaro. Portanto, a questão é, Lula da Silva é de facto o presidente do Brasil, foi eleito pela maioria da população, foi eleito contra um candidato de extrema-direita muito antidemocrático e esta gente, no fundo, não gostaria era de comemorar o 25 de Abril. Vou acrescentar algumas coisas, subscrevendo por baixo tudo o que disseste. Eu penso que a questão João Cravinho, há aqui qualquer coisa estranha, porque eu não penso que tenha sido da cabeça dele a ideia, não é? Porque portanto, acho que ainda não sabemos... Achas que não tem ideias? Por acaso também acho, para ser franco, ou as que têm não são esfuziantes. Mas aquela coisa as ideias que são boas não são suas e as suas não são boas. É isso. É mais ou menos isso. Portanto, ele acho que teria orientações para fazer o convite naquele sentido e que alguém está caladinho
para não ser acusado da gafe, que é óbvia, não é? Depois, acho também, sinceramente, que convidar um chefe de Estado estrangeiro para comemorar o 25 de Abril na sessão solene do Parlamento não me parece uma coisa muito adequada, mesmo sendo o Lula da Silva, que é um homem que lutou pela liberdade no seu país, é um homem que sofreu com isso, que conseguiu mobilizar muitas forças para que a ditadura militar acabasse por ir abaixo, e que é um homem que, apesar desses processos judiciais que tu apontaste, aceitou cumprir 580 dias de prisão, sendo que ninguém provou que ele realmente foi criminoso, aceitou as decisões da Justiça, aceitou as decisões eleitorais quando o seu partido perdeu as eleições para o Bolsonaro, não é? Não levantou, não pôs o PT a fazer figuras tristes, a invadir o parlamentos e instituições brasileiras. Supremo, e, portanto, aceitou todo o jogo democrático, inclusivamente a injustiça que a Justiça fez em relação a ele, e protestando, mas cumpriu a pena, não é? A prisão preventiva, e portanto não aceitou as regras das instituições que ele próprio ajudou a criar. E portanto, desse ponto de vista, seria uma pessoa perfeitamente adequada para estar, como indivíduo, para estar numa sessão solene do 25 de Abril. Mas, por outro lado, a abrir esta porta, parece-me que depois tínhamos o perigo de um dia, se o Presidente do Brasil voltasse a ser Bolsonaro, a ter cá o Bolsonaro no 25 de Abril, e isso aí é que eu achava que realmente não era lá muito boa ideia. Embora o Bolsonaro, enquanto foi Presidente do Brasil, nunca veio a Portugal, nunca aceitou visitar Portugal. Isso também é revelador da diferença de relações que existem entre Portugal e o Brasil, estando lá um Bolsonaro ou estando lá um Lula, que dos primeiros países que veio visitar, depois dos Estados Unidos, depois da Argentina, dos primeiros países que veio visitar é Portugal. E isso, creio que é uma óbvia diferença que a Iniciativa Liberal e o Chega, que se arrogam, sobretudo o Chega, muito patriótico, se não percebe como isto favorece os interesses de Portugal, acho que a visão de interesse patriótico que tem é, de facto, muito limitada. Por outro lado, é, de facto, também daquelas discussões um bocadinho pueris que anima muito o cenário político e o mediático, mas que depois, espremido, isto também realmente tem, digamos, distrai as pessoas de assuntos mais relevantes. E é assim que eu introduzo um novo assunto, aquele assunto que quase ninguém quer falar, a nossa rubrica de fecho desta emissão dos comentadores. E porquê é que não falam disto? Vou pôr a imagem de uma notícia de um jornal espanhol, o Público de Espanha, sobre a passagem de um ano de cadeia na Polónia de um jornalista espanhol, que nasceu na Rússia, mas que aos 9 anos estava a viver em Espanha e está naturalizado como espanhol. Fala russo, fala castelhano, tem um passaporte... Tem dupla nacionalidade? Sim, tem dupla nacionalidade, tem passaporte em russo com o nome dele em russo e tem passaporte espanhol com o nome dele em espanhol. Foi apanhado a fazer uma reportagem logo no início da guerra da guerra Rússia-Ucrânia na fronteira da Polónia, uma reportagem sobre o regresso de refugiados, ou aliás a fuga de refugiados da Ucrânia para a Polónia. E um dia, no hotel onde estava alojado, durante a madrugada, a polícia entrou-lhe pelo hotel dentro, prendeu e acusou de espionagem, alegando que ele tinha 2 passaportes de 2 países diferentes, com 2 nomes diferentes, e, portanto, a base principal daquilo que se conhece da acusação tem a ver com isso. As instituições jornalísticas, a Federação Internacional de Jornalistas, os Reporters Sem Fronteiras e a própria Amnistia Internacional já condenaram várias vezes o facto de este homem estar preso numa cela pequena, isolado durante 23 horas por dia, só sai 1 hora por dia para o recreio. Teve 9 meses até poder receber a mãe dos filhos, não pôde ver os 3 filhos, e a acusação ainda está por fazer. A prisão preventiva já foi prorrogada 4 vezes, e na Polónia isto pode ser feito indefinidamente enquanto a investigação durar, e a investigação pode durar indefinidamente. O governo espanhol já comunicou informalmente que ele, de facto, tinha nacionalidade espanhola desde 9 anos, mas, entretanto, só há 2 semanas é que veio uma pergunta oficial para os serviços jurídicos de Espanha responderem se ele realmente era espanhol ou não, e não se conhecem mais razões que sustentem esta acusação de espionagem.
O Público, porque era o jornal para quem ele trabalhava como freelancer, mas era para quem estava a fazer esta reportagem, o Público Espanhol publicou a notícia que viram, dando destaque, e isto esteve no topo da homepage, no dia em que fez um ano sobre a passagem desta prisão, esteve no topo da homepage desse jornal durante o dia todo, mas a generalidade dos jornais espanhóis não deu qualquer linha sobre o assunto. Só encontrei o La Vanguardia, os outros, o El País, o La Razón, o El Mundo, nada disso noticiou esta passagem, nem o facto da Amnistia Internacional ter feito, aliás, a Federação Internacional de Jornalistas ter feito naquele próprio dia um comunicado sobre o assunto. E em Portugal, zero, nada. Quando, se isto acontecesse no lado contrário da guerra, ou num país que habitualmente é sujeito à crítica do Ocidente, provavelmente haveria manifestações de solidariedade, haveria abaixo-assinados com jornalistas a movimentarem-se para tentar libertar o homem, mas aqui, na Polónia, país da União Europeia, onde estatutariamente há uma série de garantias para a liberdade de imprensa, nada acontece. Nuno. Bom, não tenho muito mais a acrescentar depois desta questão bastante grande a introdução que tu fizeste. Apenas relembrar que ele de facto nasceu na Rússia porque ele é filho de refugiados da Guerra Civil Espanhola, não é? A família dele é de refugiados, não sei se filho ou neto, mas é de refugiados da Guerra Civil Espanhola. Houve muitas crianças e muitas pessoas para a União Soviética. Fugiram para então a União Soviética, que se chama Pavel em russo e Pablo em espanhol, é uma tradução literal do seu nome, e de facto aquilo que está a ser criminalizado é ser um jornalista que tem esse background e, portanto, que não dá garantias de reprodução acéfala e abanando o rabo das notícias da propaganda. E aquilo que está a ser feito é um sinal de alerta que todos os jornalistas que possam dizer uma coisa que seja minimamente diferente da vulgata existente podem ser presos. Porque o que nós estamos a assistir hoje é a criminalização da opinião se ela não repetir aquilo que é o normal, que se acham aceitável os governos e os Estados. E a União Europeia tem tido um papel absolutamente negativo e de degradação da nossa democracia. Começou com a proibição dos canais russos, como se nós fôssemos imbecis e vendo vários canais não pudéssemos perceber qual era a verdade ou qual não era a verdade, mas ter acesso a eles, e agora está na criminalização das opiniões. Portanto, há medidas em que se nós tomarmos uma determinada opinião, podemos ser criminalizados por fazer propaganda pró-russa, não sei o quê. Portanto, se eu disser basicamente uma coisa tão simples quanto isso, que é a Rússia fez um acordo com a Ucrânia, que a Ucrânia cedia as armas nucleares. E a contrapartida era que a Rússia não ia violar a soberania da Ucrânia, coisa que se verificou. E isso todos os jornais dizem. Mas se eu disser que nesse acordo estava que a Ucrânia tinha que ser neutral, provavelmente estão-me a dizer que estou a fazer propaganda para a Rússia e posso ser condenado. E é por isso que aquele jornalista não é libertado. Ele é uma prova viva que fazer jornalismo, se não for igual a todos os outros e à repetição da propaganda, sai caro. Muito bem, e é com esta reflexão que fechamos esta emissão dos Comentadores. Até para a semana. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.